Olá, meus irmãos. Então, nós vamos começar, né, essa aula lendo o texto bíblico que se encontra na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, versículos 20 e 21, que fala sobre a primeira regra de interpretação, que é aquela que é muito importante para o intérprete crente, para o intérprete cristão, né? Então esse texto nos diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, com isso, a primeira regra de interpretação é essa que eu vou falar agora: ore e estude a Bíblia, né? Por quê? É interessante que um importante evangelista e teólogo do século XVIII, chamado Jonathan Edwards, né, o que pregou, né, o famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, ele disse que nós devemos ter a Bíblia de um lado e o jornal do outro, né? No sentido de que nós devemos estudar a palavra de Deus, mas também estarmos informados. Algumas pessoas fazem uma espécie de revanchismo entre orar e estudar a Bíblia. Alguns irmãos, eu já ouvi alguns irmãos falando: eu prefiro orar do que ler, né? E outros irmãos falam: eu prefiro ler do que orar. Porém, nós devemos ter em mente que as duas coisas são importantes. Por quê? Porque se eu não orar, eu não vou entender a Bíblia. E se eu não estudar a Bíblia, eu não vou saber como orar. No Sermão da Montanha, Jesus nos ensina a orar, dizendo: olha, quando vocês forem orar, vocês não devem ficar aí pelas ruas, pelas esquinas, orando em voz alta, querendo ser visto pelos homens, para os homens dizerem: oh, nossa, quantos espirituais são essas pessoas, né? Jesus disse: quando vocês forem orar, ora lá, fecha a porta do teu quarto, ora dentro do teu quarto, que o teu pai te recompensará em secreto, né? Então Jesus nos ensina como orar. Então o que adianta eu orar, mas não ler a palavra, uma vez que é a Bíblia quem me ensina a orar? E o que adianta eu ler a Bíblia e não orar, uma vez que é a oração, a comunhão com Deus, que vai me ajudar a entender a palavra de Deus, né? Apenas os teólogos liberais, que são ateus, alguns, vão dizer que não precisa, porque eles entendem a palavra de Deus apenas com um valor histórico, né? Mas não com o valor espiritual, né? Então eles pensam diferente, mas nós que somos cristãos, nós devemos entender que nós devemos orar a palavra de Deus e devemos, ou melhor, nós devemos orar a Deus, né, e estudar a palavra de Deus. Porque nós devemos orar para pedir ao Espírito Santo para que ele venha iluminar nossas mentes, para nós compreendermos melhor a Bíblia Sagrada, né? E com isso é bom orar e ler bons comentários da Bíblia. Tem muitos excelentes comentários, tem os comentários de Hernandes Dias Lopes, de Stanley Orton, do Russell Norman Champlin, né? Que é aquele que é uma coleção, é uma tríade: o Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia. Tem outros comentários, por exemplo, de F. Bruce, né? E tem o comentário pentecostal do Novo Testamento. Tem uma série de comentários. Colecionem comentários da Bíblia e estude-os, leia-os bastante, né? Já já a gente parte aqui para a segunda regra de interpretação. Até daqui a pouco.